mandou a gravação da primeira parte. Agora sim, está gravando, né? E é interessante ver esse negócio do Google Meet, é muito melhor do que lá no Canvas, né? Porque na hora já sai a gravação, eu já consigo fazer o download e depois carregar lá no Canvas e vai ficar um bom tempo, né? E não sei se vocês perceberam que as aulas de um mês atrás, né, estão lá disponíveis ainda, né? Ainda não enchi toda, né, toda a coisa da memória lá do Canvas, né? Mas tem bastante aí. Bom, então já estou salvando lá o arquivo, daqui a pouco estou carregando, tá bom? Então vamos lá, pessoal, deu um tempinho aí, um minutinho só para todo mundo, né, tá retornando, né, para a sala de aula, né? Espero que todo mundo tenha levantado, feito aí um exercíciozinho, não um exercício físico, mas um físico de exercício, para vocês se movimentarem um pouquinho nesse frio aí, né? Bom, então agora nós vamos para o exercício físico, né? Vamos voltar lá. Esses trocadilhos é uma porcaria, né? Não tem piada nenhuma, não tem graça nenhuma. Bom, então, no exemplo 4, vai entrar aqui justamente aquilo que eu tinha mencionado agora há pouco, né? Sobre correlação corrente e resistência mantendo tensão constante, né? Então, nós sabemos, por exemplo, aí que a rede elétrica, né, da casa, né, em torno de 120 volts, né, que é na tomada, né? Naqueles dois pontos, que os dois pontos indicam justamente a diferença de potencial, né, nas tomadas. E nesse caso aqui, né, na entrada da rede elétrica de 120 volts, contendo aparelhos puramente resistivos, né, existe um único disjuntor. Então, o que ele está falando aqui para nós? Né? Está falando assim, ó, você tem a DDP de entrada, né, que é, vamos dizer, é o gerador, né? Você tem um monte de aparelhos puramente resistivos, quer dizer, eles são resistências, né? E tudo isso é protegido por um único disjuntor de 50 amperes, ou seja, se a corrente ultrapassar 50 amperes, o disjuntor desarma, né? E aí, essa vai ser a segurança para não provocar, obviamente, problemas no equipamento que está lá na residência, vamos dizer assim, né? Então, por segurança, o disjuntor vai desarmar na condição em que, aí entra esse contexto aqui, que mais à frente nós vamos trabalhar bastante, que é a resistência equivalente. Todos os aparelhos ligados, seja menor, nota que ele fala aqui, ó, seja menor, vou destacar isso por causa daquele comentário que eu falei. Se a resistência diminui, a corrente aumenta. Então, nós vamos encontrar o mínimo valor para o qual ainda o disjuntor está armado. Se a resistência for menor do que esse valor, aí a corrente aumenta e, de fato, então, aí desarma o disjuntor, né? Então, você vê que estou justamente usando aquela conclusão da lei de Ohm, né? Mantendo a DDP de 120, se você diminuir a resistência, né, a corrente aumenta, né? Essa que é a questão, né? Então, aí, como é que nós calculamos essa resistência? Bem, obviamente só tem dois valores aqui na interpretação do problema que nos interessam, né? Que é a BDP, que está fixa aqui, 120 volts. Agora, a corrente, né, que nós temos aqui é a corrente máxima que o disjuntor permite ainda deixar passar corrente, né? Se passar de 50 amperes, então o disjuntor desarma, né? Então, a grande questão, usando essas duas informações, determinar a resistência, né, relativa a essas duas informações. Se a resistência for menor do que essa que nós vamos calcular, aí a corrente aumenta, fica maior, mantendo a DDP de 120, né? Não pode esquecer disso, né? Que foi justamente aquela conclusão lá da lei de Ohm. Então, vamos fazer o cálculo da resistência, né, usando a lei de Ohm. Então, eu coloco sempre ela aqui para acostumar, faço a interpretação, já fiz a interpretação, aliás, só faço a substituição, então é 120 igual resistência, não é? Vezes a corrente, que é de 50 amperes. Então, qual, né, ele pergunta assim, por segurança, o disjuntor deve desarmar na condição em que a resistência equivalente de todos os aparelhos seja menor de qual valor? Tem que ser menor que esse valor que eu vou calcular aqui.
Porque se a resistência equivalente for menor que esse valor, a corrente aumenta e aí desarma o disjuntor. Essa que é a ideia desse exercício aí. Vamos calcular aqui, novamente, a corrente está multiplicando a resistência, né? Então ela deve passar dividindo. Pessoal, 120 dividido por 50. Essa vai ser a resistência equivalente, né, mínima aí, né? E diminuir disso, a corrente vai aumentar e vai desarmar o disjuntor. Eu pergunto, então, quanto que dá essa conta aqui, né? Deixa eu ver quem fez. 2,4 ohms, né? 2,4 ohms, né? Então, tá aí, né? Se resistência, né? Agora lá, se a resistência for menor que, agora a conclusão do exercício, né? 2,4 ohms, né? A corrente aumentará, a corrente será maior, né? A corrente elétrica será maior. Portanto, o disjuntor, disjuntor desarmará. Lembre daquele contexto que eu trabalhei, né? Se a resistência equivalente diminui, a corrente aumenta. Então, se ela for menor que 2,4, a corrente vai aumentar e aí vai desarmar o disjuntor. Ou seja, a corrente vai ser maior que 50 amperes, né? Então, até 2,4 ohms, o disjuntor não desarma. Por quê? Com essa resistência equivalente, está passando no disjuntor 50 amperes. Ele suporta 50 amperes. Se a resistência for menor que 2,4, a corrente aumenta e aí desarma, sendo a corrente maior que 50 amperes. Ok? Então, essa é a discussão aí deste exercício de maneira completa. Ok? Deixa eu salvar aqui também, para não esquecer de salvar, senão acontece alguma coisa, a gente perde. Vamos lá, o quinto problema. Lembra que tem mais dois ali, até o sétimo problema. Esse também, bem simples, eu mantive ele só por uma questão de... Porque tem também na lista exercícios bem simples, né, para vocês usarem a lei de Ohm, né? Mas agora, nesse caso aqui, não é para calcular a resistência, né, e sim calcular a corrente. Então, você pode calcular a corrente, pode calcular a DDP, pode calcular a resistência. Basta dar duas informações, né? Então, nesse caso, falar qual a corrente de um ferro de solda que necessita de 120 volts, né, para funcionar, então ele é ligado na tomada de 120, e uma resistência, e ele tem uma resistência interna, né, esse ferro de solda, de 20 ohms, né? Então, aqui, né, a resolução, né, vai partir da interpretação. Então, vamos lá, interpretando. O que nós temos, novamente, é a DDP de tomada, né, que é 120 volts, né, essa é a DDP ali. A resistência interna desse ferro de solda, né, é de 20 ohms, né? E o que ele está pedindo é qual é a corrente nessa situação, né? Então, qual é a corrente aqui? Então, a interpretação já está pronta. E aí a gente sabe que tem que dar em amperes, né? Não estou calculando resistência agora. Muito cuidado com essas questões das unidades, né? Então, na interpretação que nós temos, novamente a gente coloca a lei de Ohm, né? É a resistência vezes a corrente, né? E agora nós substituímos as informações que nós temos. Então, aí a tensão da rede elétrica, 120, mantida constante, né? A resistência nós temos é 20, e aquilo que nós queremos calcular é a corrente, né? Nesse caso, o 20 está multiplicando a corrente, ele vai passar a dividir, né, do outro lado, então vai ficar 120 dividido por 20, isso vai ter que ser o valor da corrente, né, que nós queremos calcular. Então, isolando aí a incógnita, 120 dividido por 20, né? Fazendo o cálculo, quanto que dá a corrente aqui no ferro de solda? Quanto que dá a corrente aí? 6 amperes, né? Então, 6 amperes. Agora, tem uma questão importantíssima, né? Principalmente esses aparelhos resistivos, né? Que esse ferro de solda, né? Acredito que todo mundo já deve ter visto um ferrinho de solda, né? Você vê que a corrente que passa por ele é bem grande, né? 6 amperes, né? Lembrando que eu já tinha discutido os efeitos, né, fisiológicos da corrente, né?
E basta correntes ali bem baixas, né, de 0,01 ampere, para já dar efeito, né, bem significativo, né. Então lembra, 6 amperes é uma baita corrente, hein, muita corrente passando só por um ferrinho de solda, ok? Isso é importante, porque a maioria desses aparelhos, resistivos, né, ferro de solda, chuveiro, torneira elétrica, né, aquecedor de ambiente, né, as correntes são muito altas, tá? Ok, então, um exemplo bem tranquilo, né, não muito complicado, em que nós temos aí corrente 6 amperes, né. Vamos para o próximo aqui, né. Então agora, este outro, são 2 itens para serem resolvidos, deixa eu já posicionar melhor aqui, né, ter mais espaço. Vocês já podem estar lendo, né, só estou ajeitando o espaço aqui para facilitar um pouco a nossa leitura aqui, né. Então, olha lá, um fio condutor é submetido a uma diferença de potencial, né, que é a DDP, de 110 volts, né. Agora, da rede aí é 110 volts. É percorrido por 120 coulombs. Olha lá, carga, hein? Tá falando de carga agora, hein? Tem que interpretar isso aí, né? Não pode esquecer das interpretações. Falou de coulombs, é carga, né? Então, vou até colocar aqui um pouquinho mais para cima, para a gente poder interpretar já neste quadro aqui, né? No intervalo de 20 segundos, né? Você vê que está colocando aqui o que? A informação de carga e tempo. Aí vocês lembram, devem lembrar, justamente o fato de que carga, coulombs, dividido pelo tempo da corrente elétrica, né? Que é a definição que já foi feita lá no tópico 2, né? Então ele pede, determine a corrente elétrica que percorre o fio, né? E a resistência elétrica do fio, né? Então é isso que ele está pedindo basicamente. Então a primeira parte, a corrente elétrica, nós, da maneira que está sendo dada ali, né? Nós vamos interpretar, fazer a interpretação aqui, né, ele está falando que o delta Q, né, lembrando lá que é delta Q, né, a quantidade de cargas, né, que passa no intervalo de tempo dado, né, 120 coulombs, né, então aí o delta Q é 120 coulombs, no intervalo de tempo, né, nesse caso aqui, ó, o delta T, o minúsculo, delta, delta T, né, corresponde a 20 segundos, né, isso que também é outra informação, tá ok? E nós queremos, né, a partir dessas duas informações, é possível calcular, né, justamente a corrente. De que maneira, né? Então, aqui sai dessas duas informações o valor da corrente elétrica, né? Como que nós usamos? Lembra? É delta Q, né, dividido pelo intervalo de tempo, que é o delta T, né? E é essa divisão aqui que nós temos que fazer. Então, é 120 coulombs em 20 segundos, né? Então, ele mantém esse ritmo de passagem das cargas, né, no intervalo de tempo. Portanto, uma corrente constante aí, né, um exercício que eu coloquei para relembrar as equações anteriores. Então, o delta aqui é 120 dividido por 20, quanto que dá a corrente aqui, nesse caso, nesse condutor, né? Bem ali, né, fazendo aí 120 dividido por 20, né, vocês também vão chegar a 6 amperes aí no resultado, né? Ok? Então, nós temos, né, justamente esse cálculo, né, para relembrar um pouquinho o tópico 2, né? E agora a resistência elétrica, né, que vai aparecer ali no fio, né? De novo, né, vamos colocar aqui a interpretação. Que interpretação? Bom, ele deu a DDP, né? Então, como a gente está trabalhando com a resistência elétrica, né, dada pela lei de Ohm, né, então já deu a DDP. A corrente, acabamos de calcular nesse item A, né, a corrente está já calculada. Então vamos lá, né, vamos usar aí o valor da corrente. Oh, peraí, deixa eu só colocar de outra forma aqui. Então, a corrente vai ser quanto? 6 amperes, né, é isso que nós calculamos agora há pouco. Né? Agora, né, continuando aqui em cima, para não ficar muito espremidinho aqui embaixo, né, dando continuidade, né, a equação é a lei de Ohm, então é U igual R vezes I, né, e aí a gente pode substituir, né, então vamos lá. Então, a U é 110, né, que é o valor aí da tensão da rede,
e aí a corrente é 6 amperes, né? Eu só vou apagar esse negócio da resolução, né? Que ali é a continuação do próprio item B, então vou deixar assim. Bom, de novo, né, pessoal? Aquele 6 está multiplicando a resistência, se ele está multiplicando, ele passa dividindo do outro lado. Então, o 110 tem que ser dividido, né, pelo 6, né? Então, vai ficar 110 dividido por 6, e isso vai nos dar, obviamente, o valor da resistência, uma vez que a gente já isolou. Será que alguém já calculou aí? Vamos ver quanto que dá. 18, vamos usar uma casa só depois da vírgula, né? 18,3, né? Ohms, né? Assumiu aqui só por causa do M aqui, desculpa aí, pessoal. Pronto, agora assumiu o valor. Então, esse exercício, 2 itens, uma equação que nós já tínhamos visto, né? Lembrando aí que ΔQ sobre ΔT é justamente a definição de corrente, né? Que é coulombs por segundo, né? O ampere. Né? Então, está aí o 6º exemplo, né, definido. Né? Vamos lá, tem exercícios semelhantes a esse aqui que vocês vão ter que usar também aí a definição de corrente, né, lá naquela lista que eu já deixei da lei de Ohm. Né? O último aqui, um exemplo, né, que é interessante porque a gente vai lembrar também aquela questão, né, do carregamento de baterias, né, carga de bateria, tudo aquilo que já discutimos também em outros exemplos, né, em outras situações, aliás. Então vamos lá, né? Vamos pegar esse exemplo aqui que é de fato o som, né, que tem um automóvel, né, e ele vai estar funcionando, né, e a gente vai ter que determinar 2 coisas aí. Então esse aqui é o exercício talvez mais interessante desse que a gente está trabalhando, né, e lá depois na lista vocês vão encontrar outros para também estar resolvendo. Alguns, como eu falei, bem semelhantes a isso que nós fizemos até agora, né. O som de um automóvel exige 600 miliamperes da bateria. Então, para funcionar esse equipamento que está instalado no carro, ele tem que funcionar com essa corrente aí, que já está definida no enunciado, né? Então, miliamperes, né? Então, de novo, né, miliampere, a gente poder trabalhar novamente aquela questão da potência, né, de 10, né? Então, o mili é 10 elevado a menos 3, né? Não sei se vocês estão lembrados ali que a gente fez essa representação. Ou seja, toda vez que você tiver uma potência de 10 negativa, né, você vai ter que, né, fazer uma divisão de fato, né? É isso que está aqui, é uma dica só para fazer isso, mas em algumas situações, né, para lembrar, facilita bastante. Então, essa corrente aí, né, de 600 miliamperes corresponde a 0,6 ampere, né? Essa aqui é a ideia, porque a gente tinha trabalhado naquele outro exercício com 500 miliamperes, né? Então, agora, né, de novo eu coloquei, né, vou destacar de novo essa questão das unidades, que são obrigatórias, né, nesse caso aqui, converter, tá? Você tem aí, né, em algum, bom, não é sempre que você converte. Nesse exercício eu vou discutir justamente essa situação, que às vezes em algumas situações a gente não converte e a gente já explica por quê. Então, aí, quanto que dá de fato esse cálculo, né? Deixa eu só diminuir também um pouquinho aqui a fonte, né? Senão fica muito enorme aqui a fonte e às vezes não é tão interessante fazer isso, né? Então, isso daqui vai dar 0,6, né? Isso, agora eu peguei. 0,6. Vou manter os algarismos significativos aí, né? Que estão à direita, tá? Então, beleza, essa é a corrente que a bateria tem. Agora, outra informação da bateria, não, do som, né? Outra informação interessante. A resistência interna desse aparelho de som, né, que está no carro, é de 10 ômegas, né? 10 ohms. Eu falo ômega porque eu estou digitando ômega aqui. Beleza, então aqui a informação sobre a resistência interna. Então, a corrente que deve atravessá-lo é 0,6 amperes, a resistência é de 10 ohms. Aí ele pergunta, né? Bom, tem pergunta não, pede para determinar se a bateria desse alto é de 6 ou 12 volts, né? Essa aqui é a questão que ele põe aí.
A bateria é 6 volts ou 12 volts, né? Então, com essa situação aí de corrente e resistência, você faz a conta usando a lei de Ohm, para descobrir, obviamente, a tensão. Então, essa é a primeira situação que a gente está fazendo aí, que calcula de fato a própria tensão, né? Então, essa é a pergunta dele, e nós vamos usar o quê? A lei de Ohm, para resolver essa parte aqui, né? Então, lei de Ohm. De tal forma que, né, nós temos que a DDP é igual à resistência vezes a corrente, né? Basta multiplicar, então, agora eu vou fazer isso na próxima linha, né, para fazer o cálculo. Então, aí a DDP é igual. Deixa eu só ampliar um pouquinho aqui para baixo, pessoal, para abrir um pouco, não ficar tão pequena a imagem aqui. Então, a resistência é 10, a corrente é 0,6, né? Então, você vê que a multiplicação de 10 por 0,6 dá 6 volts, ok? Então, a bateria, de fato, é uma bateria de 6 volts instalada aí no automóvel, né? Então, como a resistência de 10 ohms, sendo a bateria alimentando aí, a bateria do automóvel alimentando o som, ele precisa, né, no caso, funciona a 600 miliamperes, ok? Essa que é a situação importante aqui. Agora, essa é a primeira parte, né, que nós vimos aí que dá para determinar, né, justamente a DDP dessa bateria, né. Então essa é a primeira parte. A segunda parte, aí vem essa questão, quanto tempo vai durar, né, a bateria, se o som permanecer ligado, só o som ligado e o automóvel desligado também, né, para consumir a bateria, né. Não coloquei tudo para também, né, o som vai permanecer ligado. Se o carro estiver desligado e o som ligado, quanto tempo funcionaria esse som aí com essa bateria, né? Então, primeiro, a carga da bateria. Essa aqui é a informação que é dada ali, que é super importante. Quer dizer, de fato, o que ele está passando para nós aqui é o delta Q aqui, né? Então, é delta Q, a carga da bateria. Então, esse delta Q, vocês estão vendo que é 40.000 miliampere hora, né? Essa é a unidade que nós já tínhamos visto anteriormente, né? Então, 40.000 miliampere hora, essa é a carga que a bateria tem. Lembrando que o miliampere hora é a unidade de carga também, que eu já tinha explicado. Quanto tempo vai durar? Então, de fato, né, a nossa pergunta ficou com relação ao delta T, né? Quanto tempo, né, nós vamos ter aí de funcionamento se o carro estiver, o automóvel estiver desligado e o som permanecer ligado, tá? Mas notem, né, o som, nós já sabemos a necessidade dele funcionar 600 miliampere, né? 600 miliampere. Agora, notem uma coisa que é super importante, que eu vou destacar nesse exercício aqui, que vocês não podem esquecer. Tanto o ΔQ, né, notem aqui no ΔQ e na corrente, aparece miliampere. Então, aí você fala assim, professor, eu poderia transformar para ampere os dois? Poderia. Mas, em geral, né, nesse tipo de questão, tanto a corrente quanto o ΔQ, quando você tem aí alimentação feita por uma bateria, tanto o ΔQ quanto a corrente, né, dos equipamentos são dados em miliampere. É que o ΔQ é miliampere hora, né? E a corrente é dada em miliampere, né? Então, isso é característico dessas situações, porque os equipamentos, em geral, né, funcionam nessas correntes mais baixas aí, né? Obviamente, se fosse um equipamento resistivo, que nem aquele ferro de solda, não. Mas, né, som de automóvel, essas coisas, em geral, a corrente é bem menor, né? 10 vezes menor daquele ferro de solda. Então, a ideia é calcular o tempo usando o quê? Bom, usando aquela relaçãozinha que nós já tínhamos apresentado para vocês, né? Que é o que eu acabei de fazer no exercício anterior. Então, nós temos aí I, né, igual. Eu posso até usar a outra, mas, né, só lembrar que esta é a equação fundamental, né? Delta Q dividido pelo delta.
Essa que é a questão aqui, né? Opa, deixa eu transformar aqui. Então, essa relação corrente, ΔQ e ΔT, permite calcular o tempo, né, que a bateria vai ficar funcionando, tá? O que nós temos que fazer para calcular o tempo é isolar o ΔT ali, né? Basicamente é isolar o ΔT. Então, vamos substituir primeiro os números e ver o que, que a gente faz de cálculo, né, para chegar no valor do ΔT. Então, vamos lá. De novo, eu não vou converter, porque em termos de corrente, as duas estão em miliampere. Isso não precisa converter. Então, na hora de fazer o cálculo, nós vamos calcular o tempo em horas, tá? Vai sair em horas diretamente. E a unidade miliampere vai desaparecer nessa jogada aí de unidades, tá? Então, quando aparecer a carga em miliampere e a corrente em miliampere, não faça a conversão. Já faz direto para o cálculo, porque o miliampere vai cancelar de um com o outro. Estou colocando só os números, né? E lembrando que nós queremos calcular o ΔT, nós temos essa substituição aqui, né? Agora, o cálculo do ΔT é bem simples aqui, né? Pode até parecer que não seja, né? Mas como o ΔT está dividindo, né? Ele deve passar por outro lado multiplicando os 600. Vou fazer essa passagem, né? O ΔT aqui para nós, ele está dividindo. E é justamente o que nós vamos estar tentando calcular. Então, vou ser obrigado a mexer nele aqui. Então, deixa eu só ajeitar um pouquinho aqui, ó. O que conta nós estamos fazendo? Pegando os 600 e multiplicando pelo ΔT. Note que ele está dividindo ali, né? Isso que é importante. Quando uma quantidade está dividindo, que é o ΔT, ele passa para o outro lado multiplicando, né? Então, agora ficou desta forma aqui, né, para ajeitar um pouquinho. E o 600, né, para isolar o ΔT, ele está multiplicando o ΔT, então ele tem que passar dividindo. Portanto, pessoal, o último cálculo que eu gostaria que vocês me ajudassem é este aqui, ó. O 40.000 vai ter que ser dividido por 600 aqui, ó. Essa aqui é a grande questão, né? Então, fazendo passo a passo para todo mundo ver que eu estou usando sempre a mesma relaçãozinha, né? Corrente é igual ΔQ sobre ΔT. Então, o ΔT, só lembrando, ó, o ΔT aqui está dividindo, né? Tá 40.000 dividido pelo ΔT. Se ele passa para o outro lado, né, ele tem que passar multiplicando, que é a operação inversa. Agora, o 600 está multiplicando o ΔT, então ele passa dividindo. Tá? Então, essa que é a grande questão ali. Vamos ver quantas horas dá. A Andréa calculou ali. A Andréa fez. Deu uma dízima, né, Andréa? Pelo que eu estou vendo ali, deu uma dízima, né? Então, deu 66 horas. Confirme também o resultado da Andréa, que é uma dízima, né? Acho que é uma dízima, né? Pelo número que ela está me mostrando ali. Aqui vai aparecer aproximadamente, né, 66,6 horas, né? Então, o resultado final tem que sair em horas, né? Que é justamente a ideia de calcular o tempo. Como a carga está em miliampere hora, quando você calcula o tempo, tem que sair em hora, né? Usando essa construção aí. Então, veja aí, né, um exercício um pouco mais longo, né, que nós tivemos que calcular a DDP para decidir se a bateria do automóvel é 6 volts ou 12 volts, né? Então, aí tivemos que converter, nesse momento, a corrente, né, porque a gente teria que obter o resultado em volts. Só que na segunda parte, que é da carga aí da bateria, o quanto tempo ela dura, né? A informação da carga, que está em miliampere, e a corrente que o equipamento precisa, que é do som, também está em miliampere. Quando acontecer essa sintonia de unidades, você não precisa converter. Aí faça a conta, né? O número que der vai ser dado em horas, porque a carga está em miliampere hora, tá? Então, a carga da bateria, em geral, é especificada assim. Aqueles que não chegaram a ver isso diretamente na aula, né, tem aí o tópico 2, né, o tópico 2, para vocês assistirem, que vai aparecer justamente uma discussão, né, sobre a carga de bateria dada por miliampere hora, ok? Então, tá aí esse exercício, né, para fechar, tem um exercício semelhante que eu deixei na lista, né, procure estar fazendo, se eu não me engano, ele é par, acho que é o quarto exercício,
né, para que vocês possam estar treinando, revendo esse tipo de exercício novamente, tá? Deixa eu ver se é o quarto mesmo. É isso mesmo. Aí eu mudei, ela fez algumas alterações, né, mas as respostas são muito semelhantes, né, e é bom para revisar com um novo exercício, para vocês lembrarem essas discussões que a gente está fazendo aqui, ok? Bom, esse era o último exemplo, né, então, como eu falei, está sendo gravado, daqui a pouco eu vou estar colocando todo esse material disponível para vocês. Então, só voltando para aquela questão da discussão da lista, né, pessoal, a discussão da lista, né, com aqueles 2 exercícios 6, eu não tinha percebido que eu tinha colocado 2, então são 11 exercícios, né? Então procurem só entregar os pares, e essa questão aí do primeiro exercício 6, né? Fazer apenas o primeiro exercício que vem lá com o rótulo 6, né? Fazer apenas o primeiro exercício 6. Fazer o segundo, não, tá bom? E aí, né, se precisar mais prazo, mas como diminuir um pouquinho a lista, né, diminuir 5 exercícios, acho que até dia 28 vocês conseguem estar finalizando ela. Qualquer coisa eu posso tirar dúvidas, eu estou acompanhando as dúvidas, as entregas, né, na medida do possível estou tentando responder o mais rápido possível, né. O Canvas não está me ajudando muito nesse sentido, porque muitas coisas que os alunos estão colocando, o Canvas não está enviando a mensagem para mim, eu não sei por quê. Aí eu tenho que entrar turma por turma para ver, fazer uma varredura em cada disciplina para ver se algum aluno postou em algum lugar e o Canvas não enviou para mim. Então, eu já entrei lá nas configurações do Canvas para ajeitar isso e até agora ele não foi muito simpático comigo, não. Bom, então está aí a atividade 4, né, já está disponível, vocês já podem abrir, começar a trabalhar, né, se tiver, já pode começar agora, né, eu ainda tenho aí uns, quantos minutos? Nós temos 18 minutos aí para correr essa aula, e aí vocês podem já dar uma olhada no exercício 2, 4, no primeiro 6, no 8 e no 10, né, vocês vão ver que vai estar usando muitas coisas que nós falamos aqui, se não tudo, né, é que, como eu dividi em par e ímpar, né, as coisas, pode ser que uma coisa estava no ímpar e não está no par. Mas, de qualquer forma, a lista, ela tenta abordar tudo que foi discutido hoje, nesta noite. E, novamente, peço encarecidamente, né, com essas questões das datas, pessoal. Né? Então, de novo, aí para quem chegou posteriormente, né, depois que eu comecei, já tinha falado sobre isso, né? Nós temos aí uma data super importante, é uma data que eu estou, né, tendo a expectativa de que vocês vão entregar todos os trabalhos até essa data aqui, né, ou bem próximo dela, né, se não for antes, porque eu preciso fechar as notas para passar para vocês, para depois lançar no portal do aluno, né, essa também é outra informação que, em geral, traz confusão para a maioria dos alunos, né, onde estão inseridas as notas do primeiro bimestre? Vai estar no portal do aluno, e a partir do dia 20, né, a gente tem que, bom, é que até dia 20 a gente tem que postar. Então, né, preste bastante atenção, semana que vem eu vou estar chamando a atenção novamente sobre isso, né, e semana que vem nós vamos estar falando sobre a segunda lei de Ohm, e daqui 2 semanas o segundo laboratório, né, que o segundo laboratório tinha feito uma previsão de ser antes da virada de bimestre, né, e realmente vamos conseguir fazer isso, né. E aí, dia 13, então, né, se passar um pouquinho até, né, mas pelo amor de Deus, não passem não, porque senão me complica muito aí com relação à correção, ver notas, tudo isso, tá bom? Outra coisa importante que eu esqueci de avisá-los também, com relação às entregas, né, talvez, em laboratório não tem como escapar, né, mas por quê? Vocês vão entregar, vão pôr o nome de todos na atividade do laboratório, né, que participaram. Mas para constar os trabalhos para todo mundo, né? Aí eu pedi para entregar individualmente, embora vocês trabalhem em grupo, né? Vocês entregam, cada um carrega o relatório. Professor, mas é o mesmo relatório, tal? É que é uma questão dos trabalhos que vocês estão desenvolvendo. Se caso o coordenador pedir explicação, né? Por que esses alunos estão sem o trabalho e você deu nota, né? Então, ali, né, o Canvas está sendo observado por todos, né? Então, é muito interessante, todo mundo está colocando as atividades para constar que fez, participou do grupo mesmo, tá bom? E está no Canvas, aí fica bem mais fácil.
Poderia colocar, Eris, não teria problema. Eu estou vendo agora aqui as perguntas, né? Dá uma dízima mesmo, né? Você poderia pôr aproximadamente 67 horas, né? 66 já não colocaria, né? Poderia ser 66,7 ou 67 horas aproximadamente, tá bom? Um ou outro, o 66 eu já não colocaria. Professor, não esquece de comentar porque o senhor trocou ali o 10 elevado a menos 1 por 10 a mais 3. O comentário daquela conta, né? Deixa eu voltar lá na conta, né? Deixa eu só desarmar aqui. Então, toda vez que você tem esses submúltiplos, né, de unidades, né, que está sendo perguntado aqui, o miliampere, né, o miliampere é 10 a menos 3, isso todo mundo já sabe o significado do miliampere. Se não sabe, lembra do milímetro, né, o milímetro também é 10 a menos 3 metros, né. Agora, né, por que é uma divisão? Bom, é fácil de perceber que não pode ser uma multiplicação, né, por quê? Porque bem diferente você falar isso aqui, ó, 10 elevado à terceira, de 10 elevado a menos 3. Quando você olha 10 elevado à terceira, a gente pode trocar 10 elevado à terceira por 1000 e multiplicar, né? Então, quando eu falo 10 a menos 3, ele não pode ser igual a 10 elevado à terceira, né? Com certeza não é. A primeira lógica dos números é essa. 10 elevado à terceira é 1000. Se fosse 10 elevado à terceira, seria 1000 vezes 600. Mas é 10 a menos 3. Não é 10 elevado à terceira. Então, qual é a funcionalidade do sinal negativo no expoente? É mostrar que você está trabalhando com uma divisão. Sempre é assim. Né? Se eu colocar um outro exemplo qualquer aqui, que não precisa ser 10 a terceira, vou colocar um outro exemplo aqui, né? Eu teria 2, né, vezes 10 elevado a menos 2, tá? Vou colocar. Essa é a potência ali, né? Isso é bem diferente de você colocar assim, ó, 2, opa, escapou aqui a equaçãozinha. 2 multiplicado por 10 ao quadrado. Então, percebam assim, não qual é a diferença de um e do outro? O de baixo, de fato, é uma multiplicação por 100. E o de cima é uma divisão por 100. Essa é a diferença. Então, aqui vai ficar 10 elevado ao quadrado, embaixo, tá? Ou seja, esse número, essa divisão é isso aqui, ó. Então, se você lembrar o que está acontecendo com as potências, então 2, 10 elevado a menos 2. O que eu faço com isso daí? Você vai pegar o 2 e dividir por 100, que é 2 dividido por 10 elevado ao quadrado, que é 100. E se fosse 2 elevado, 2 vezes 10 elevado ao quadrado? Aí é multiplicar por 100. Então, essa é a diferença, vamos dizer assim, operacional, entre 10 elevado ao quadrado e 10 elevado a menos 2. 10 elevado a 2 e 10 elevado a menos 2. Então, eu peguei aqui 2 vezes, né, estou pegando de baixo aqui, ó, 2 vezes 10 elevado ao quadrado. Isso é igual a 2 vezes 100. Essa é a conta. Então, 2 elevado a mais 2, ele está processando uma multiplicação. Quando for 10 elevado a menos 2, processar uma divisão. Essa é a questão aqui. Essa é a questão mais prática de você pensar essas potências de 10, positivas e negativas. Se for expoente positivo, você de fato está falando multiplicação. Se for negativo, é sempre divisão. Aí não importa que negativo for, né? Que nem eu usei ali em cima, né? Poderia trocar aqui para ficar igual, né? 10 elevado a menos 3. 2 dividido por 10 elevado a 3, que significa 2 dividido por 1000. Aqui, se for 10 elevado a 3, multiplicação por 1000. Essa é a grande diferença operacional, tá bom? Então, o menos 3, o mais 3 ali, eu estou interpretando como operações, né? E se for mais, você multiplica. Se for menos, você vai ter que dividir, tá? Para facilitar vocês lembrarem desta matemática, tá? Aqueles que já conhecem isso, obviamente, né, não tem problema, né, não estão estranhando o que eu estou fazendo. Né? Aqueles que talvez não conheçam,
talvez nunca tenha pensado desta forma potências, né? Potência com expoente positivo e potência com expoente negativo. Então, a positivo, multiplicação. A negativa, divisão. E aí vocês viram, né? Só inverter o sinal de negativo para positivo e colocar embaixo, né? 10 a terceira, como eu fiz no próprio exemplo, tá? Então, essa é a explicação desse procedimento aí de divisão que estava ali, tá, Gabriel? O Gabriel perguntou sobre isso daí, eu dei mais detalhes, né? Por que eu faço desta forma, tá bom? Bom, pessoal, era isso que eu tinha que falar, né? Semana que vem, né? Só para a gente combinar. No início da aula, né? Posso estar tirando, valeu, Gabriel, tirando dúvidas, né? De coisas aí. Me mantenho informado, eu posso ampliar novamente entregas, né? Porque eu sei que alguns alunos ainda não entregaram tudo, né? Então, semana que vem vocês podem conversar comigo sobre isso, ampliar entregas, né? Prazo de entrega, mas de tal forma que todo mundo vai participando e no dia 13 do 10 a gente encerra para poder fechar as notas, tá bom? É isso que eu queria falar. Antes de finalizar, né? Um comentário que eu fiz no início, né? Para todos, eu falei que ia fazer novamente. Eu gostaria de agradecer novamente pela atitude de vocês semana passada, né, de parar a aula, porque realmente eu fiquei muito perdido com relação ao falecimento lá de um parente meu, né? Eu expliquei bastante aí no início, né? E eu fiquei assim, comentei muito aqui em casa, né? Como a atitude suas foi assim muito humana e valeu mesmo. Eu agradeço muito porque naquele momento eu estava muito preocupado com meu pai, né? Que ele está já bem velhinho, né? 86 anos. E ele estava passando por uma situação muito ruim, e aí eu tentei dar o auxílio que eu consegui, que foi ligar, e fiquei 1 hora conversando com ele para acalmar ele. Então, muito agradecido mesmo, vocês foram nota 10, né? E estão sendo nota 10, assim, na participação, na convivência comigo, né? Sempre eu estou tentando ver também as situações que vocês estão complicadas para vocês. Vocês sempre me ponham a par, que eu sempre vou tentar ajudar de alguma forma no que eu puder fazer, tá bom? Então, principalmente nessas casas das entregas, que eu sei que tem outras disciplinas, às vezes os outros professores também estão jogando um monte de coisa para cima de vocês, né? Aí só conversem comigo, né? Sem problema algum. Né? A Júlia, né, que é a representante, né? Você, Júlia? Acho que é a Júlia, né? Não lembro mais quem que era o representante da turma. Não sei se é a Júlia, o Jonathan aí. É a Júlia mesmo. É a Júlia, não a Júlia. É a Júlia, não a Júlia. E aí, Júlia, se qualquer coisa aí, você sempre me mantém informado, se for necessidade de ampliar um pouquinho mais os prazos, mas lembrem que tem aquele 13 do 10, pessoal. O 13 do 10 não tem como escapar. Beleza? Então, pessoal, agradeço muito mesmo de coração, né, o que vocês fizeram por mim semana passada, e eu aguardo vocês semana que vem para a gente dar continuidade na segunda lei de Ohm. Espero aí que tenha sido agradável aí o comparecimento à aula, o entendimento, e qualquer dúvida, eu estou aí para ajudar, tá bom? Valeu, Jonathan, obrigado aí pelos comentários. Andréia, boa noite, Andréia. Muito obrigado, Eris. Eris, valeu. Realmente fico muito emocionado aí pelas palavras de vocês, né? E valeu mesmo. Todos trabalham muito aí. Vamos lá, nós temos um objetivo comum aí de estar ajudando vocês a seguirem aí no curso, né? Muito obrigado pela participação de todos aí que ajudaram, tá? Muito bom. Gabriel, obrigado. O Gabriel também pelas palavras. Boa semana para vocês, pessoal. Bom trabalho aí no curso, né? Bom desenvolvimento aí. Deixe lá que eu, pessoal, boa noite, né? Meu último boa noite, porque eu vou ter que carregar tudo lá no Canvas para vocês já terem acesso ao Canvas, tá bom? Isso aqui vai ser super importante para vocês assistirem a aula. Deixa eu já parar também aqui a gravação, né? Até a próxima, Eris. Até semana que vem.